Quando a raiz é curada, a vida floresce. Como a constelação familiar e a hipnose podem transformar relacionamentos e emoções e resultados. Hoje vamos falar sobre algo que toca praticamente todas as pessoas. Por que algumas pessoas se esforçam tanto e mesmo assim parece sempre repetir os mesmos problemas? Por que relacionamentos se desgastam? Isso todos nós perguntamos. Por que algumas famílias vivem conflitos que atravessam gerações? Por que existem bloqueios emocionais que parecem não ter explicação? Para conversar sobre isso, eu recebo a Andréa Amorim, terapeuta, integrativa, mentora sistêmica e especialista em desenvolvimento humano. Andréa, seja muito bem-vinda ao Caneca Cast. Gratidão pelo convite, a audiência aqui do Caneca Cast. É, coração transborda de gratidão, de alegria e ainda ter a oportunidade, Silvio, de falar de uma temática, de temáticas que favorecem a transformação da vida. Nós passamos uma vida todinha sempre buscando uma mudança, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na carreira. E são ferramentas que transformam a vida. E eu digo, deixa o coração quentinho. Olha, a voz dessa mulher aqui acalma qualquer um aí, viu? Porque quem tá assistindo aí vai sentir essa calma como eu já estou sentindo. Andréa, para a gente começar o Caneca Cast de hoje, nesse nosso segundo episódio da nossa primeira temporada, quem é a Andréa? Que é, André, antes de tudo, um ser humano apaixonada pelo desenvolvimento humano, mãe, esposa, profissional que deseja a mudança de um mundo melhor. O meu trabalho, ele perpassa por alguns caminhos no desenvolvimento humano, desde o corporativo à terapia sistêmica integrativa. O meu objetivo é trazer a transformação para a sua vida, para a nossa vida. Essa é um pouquinho da Andréa Amorim. Olha só, pessoal, tá vendo? Andréa, para começarmos, o que é constelação familiar? Constelação familiar. Gosto de trazer algumas analogias e exemplos. Posso, Silvio? Pode, Ir, com ir por esse certeza. caminho? Você vai me dando direcionamento, pode Com ser? certeza. Vamos lá. Ok. A constelação familiar, eu gosto de fazer analogia de uma árvore. Nós, quando olhamos uma árvore, vemos o caule, vemos as folhas e os frutos, mas muitas das vezes não paramos para olhar as raízes. As raízes, elas dão a sustentação, o DNA para que a árvore ela dê bons frutos. E eu ia falar hipnose, é a A gente vai falar disso também. e a constelação sistêmica familiar é a oportunidade para olhar para essas raízes ocultas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem um sentimento que não pertence àquele lugar. Faz e não alcança o resultado. Parece que está vivendo um problema que você não sabe nem explicar, porque não é seu esse problema. Você está carregando aquilo dentro do seu coração e não entende. E a constelação, ela olha para essas raízes ocultas. Gosto de dar mais um exemplo, posso? Pode. Opa. Eu gosto de trazer a constelação como um emaranhamento. A gente, quando falamos de constelação sistêmica familiar, nós estamos falando do DNA da família, do DNA da sua família, da minha família, você que está assistindo aqui, o Caneca Cast, o DNA da sua família é esse mapeamento. E aí, eu gosto de dar o exemplo, é como um emaranhamento. E aí, quando a gente olha para esse campo sistêmico, você é como um emaranhamento são os problemas, os padrões de repetições, as dificuldades na sua vida. E quando você faz uma constelação, é como esse campo ele se soltasse, trazendo liberações, trazendo transformações e cura para a sua vida. É a oportunidade para
compreender o que está oculto no seu sistema. E ainda mais, eu gosto de falar, né, Não, Silvio? pode Você falar, já Andréa, sabe, né? porque É é a muito interessante. expansão da consciência. Você olha para o DNA da sua família. No campo da neurociência, a gente diz que é o campo morfogenético, para que você tenha clareza. Vai mudar a pessoa que você é, talvez você me faça essa pergunta, eu sou daquelas que faz a pergunta e já traz a resposta. Possivelmente você possa me perguntar: nossa, mas isso é mágico? Não, isso é transformador, porque olha para o eu, para você e para as raízes. Mas a gente pode aprofundar aqui todo este conhecimento. É esse o caminho, Silvio? É, Deu para entender? Ficou deu alguma dúvida? Vamos seguindo. para a gente começar. Olha só, hein, vocês estão vendo, hein? Já está ficando aqui interessante. Olha, Andréa, muita gente já ouviu falar de constelação sistêmica familiar, mas ainda não entende exatamente o que é. Como você explicaria isso? Ou seja, vou trazer uma outra analogia. A constelação sistêmica familiar é um mapa para que você alcance o seu destino, a sua missão de vida, o seu propósito. Mas muitas pessoas dizem assim: eu faço, mas eu não alcanço o resultado. Muitas pessoas têm uma questão de muita dificuldade que a gente recebe de relacionamentos, de fazer dinheiro. E eu digo para você que está assistindo aqui o Caneca Preste Cast, atenção. presta atenção, Silvio. Eu falo isso para o meu filho. O dinheiro é nosso amigo, é legítimo. Se o dinheiro fosse uma pessoa, como você se relacionaria com ela? Pensando no dinheiro. E isso tem a ver com padrões da sua ancestralidade, de escassez, de dificuldades, de lealdades invisíveis. Tudo isso você tem a oportunidade de olhar no campo, na constelação familiar. E é tão surpreendente porque traz tanta transformação e o coração, assim, sabe, literalmente explode de alegria, porque é algo que estava. Faz parte da sua família. Sim, E algo ali que estava travando, né? que estava travando. E quando você identifica e diz assim, sem a constelação é um puro ato de amor, porque é a coragem que você tem para olhar para a história da sua família, olhando para onde você quer chegar, mas com amor, porque todas as famílias, todas as pessoas têm histórias. E nós precisamos respeitá-las sem julgamento. Sim. Histórias de repente, eu não estou falando aqui de juízo de valor, eu estou Uhum. falando de circunstâncias. Por exemplo, hum, traições, perdas, tantas outras situações e que é necessário que seja falado. E sabe quando no campo sistêmico acontece emaranhamentos? Quando muitas das vezes nas famílias há pessoas excluídas. Uma das ordens sistêmicas é o pertencimento. Nós não podemos excluir ninguém. Ah, então, mas há pessoas no consultório que dizem assim: "Ah, mas você não sabe o que meu pai fez com a minha mãe. Ele abandonou minha mãe." Eu não estou julgando este fato, ou melhor, a constelação ela não julga, ela diz assim: a constelação, o que a gente tem de. Sabe qual o maior bem que a gente tem na vida, Silvio? É a Ó, André. vida. E ela nos foi dada pelo pai, 50% do seu pai, 50% da mãe. Olha que E interessante. aí, quando a gente diz assim, eu aceito, eu tomo a vida que foi dada pelo meu pai e pela minha mãe, você está dizendo, sabe o quê?
Sim, eu aceito o sucesso. O dinheiro chega para você. E não é assim, olha, eu estou numa maré de sorte. Não, isso é autoconhecimento puro. Em se tratando de autoconhecimento, presta atenção, que eu sempre falo isso. Autoconhecimento, para mim, é algo que vai além de, aspas, autoajuda. É um ato de coragem, de olhar para você, para todos nós, para a nossa família, e sim, com todas as dificuldades, olhar para o futuro, aonde você merece chegar. Não aonde o outro deseja que você chegue, mas sim aonde o seu coração fica quentinho em chegar, por amor a você e por amor à sua família. Lembra no início aqui que eu falei da Lembro. árvore? A gente olha para as raízes. E quando a gente olha para as raízes, nós estamos fazendo o quê? Sim, eu estou dizendo sim para a vida. A Andrea realmente ela já respondeu minha pergunta, porque eu ia perguntar para ela assim, se a constelação, nossa, eu tenho um monte de pergunta aqui para perguntar para ela, mas eu vou resumir algumas aqui. Que as pessoas se acreditam que a constelação ela é mágica ou algo místico, mas já deu para ver que ela é algo mágico. Ela é algo mágico no sentido da Formação. transformação que Isso mesmo. ela traz para a vida, acessando o DNA da família, para que você possa expandir a sua consciência e trazer a cura. Mas algo que eu preciso evidenciar, Silvio, que a gente não pode perder de vista, é a constelação sistêmica familiar e também a organizacional. Temos constelações para as organizações, mas a nossa temática hoje é a familiar, pautada em neurociência no campo morfogenético, algo com profundidade. Então, não é um achismo, não é adivinhação, é estudo, é conhecimento. E por meio do quê? Do amor. O amor que cura todas as relações. Afinal, família é lugar de perdão, não é mesmo, Silvio? Isso, exatamente, Andréa. Desculpa, gente, é porque ela tá falando assim, tá dando umas tocadas e eu tô aqui só. Andréa, pra gente encerrar essa, eu queria só que você me desse um exemplo, só mais um. Eu fui numa palestra e você acabou de falar da família. Tinha um pai que não se dava com a filha. E esse pai ele faleceu e essa mulher ela foi exposta a todo mundo lá na palestra para ver o que que ela tinha com o pai, porque ela não conseguia falar do pai dela. O pai dela acho que fez tanta maldade, não sei o que o pai dela aprontou, que ela catou uma mágoa do pai, ela não conseguia. E me chamou a atenção na plateia que chamaram, né, ela lá em cima para todo mundo. E foi assim, foi de surpresa. Foi uma pessoa, eu quero ser o pai. Eu quero ser a irmã. Eu quero ser a mãe. Tá bom. Ajuntou, meu, ali naquela roda de pessoas ali, resolveu. Como que isso funciona, André? É uma energia, é. Amei a sua pergunta, o seu questionamento. Então, vamos lá. Você estava num evento, pelo que eu entendi, Sim, e a pessoa tinha uma dificuldade com o pai, com o pai, certo? isso. É, antes de eu falar desse evento, eu preciso trazer duas informações sobre a constelação sistêmica familiar. Você me relatou que eu entendi que foi ou uma constelação, um exercício sistêmico com pessoas. Então, a constelação familiar, ela pode ser feita de duas maneiras, com pessoas e com bonecos, como nós temos aqui no Isso. nosso estúdio. André já trouxe a família Já inteira. trouxe a família toda. Qual é a diferença de um de outro? Os resultados são os mesmos? Sim, os resultados são os mesmos. Há pessoas que não sentem-se confortáveis de expor as questões familiares com pessoas, inclusive desconhecidas. Ok, e tá tudo bem. Então, para atender este tipo de pessoa, nós temos a constelação individual com bonecos. E, em contrapartida, nós temos essa que você falou. Qual é melhor, qual a pior?
ambas são iguais. Veja o que faz mais sentido para você. Eu vou falar de mim. Eu já participei de constelações com pessoas, eu já participei de constelações com bonecos. Porque eu digo assim, sabe, Silvio, tudo que eu digo das terapias de desenvolvimento humano, eu aplico na minha vida. Não adianta Sim. eu falar para vocês se eu não vivo tudo isso. Portanto, a primeira constelação que eu recebi na minha vida foi com bonecos e foi online e foi incrível e trouxe tanta cura para minha vida e da minha família. Então, explicando que eu acho que é importante Sim. qual a diferença, né, de bonecos e pessoas. Sim, é muito Nenhuma, interessante. né? Agora você me trouxe essa situação. Eu não participei, eu posso dizer de suposições com base na visão sistêmica que a gente conhece aí dos estudos. Enfim, algo que nós precisamos pensar quando a gente fala de constelação. A mãe representa as coisas boas chegarem até você. Olha, Exemplo, o dinheiro, ele vem por meio da mãe. O pai representa o quê? O sucesso, o ir para a vida, as coisas acontecerem positivas. E com o pai, o dinheiro permanece. Pensando em dinheiro, com a mãe, o dinheiro chega. Com o pai, o dinheiro permanece. Eu não participei, mas possivelmente ela tinha. Lembra que eu falei do emaranhamento? Então, o lembro. emaranhamento Opa. era com o pai, e aí ela, de acordo com as leis sistêmicas, há uma evidência do quê? De que ela teria dificuldades em dar certo na vida. Ou seja, deve ser uma pessoa que faz, e o resultado, o dinheiro pode até chegar, mas escorre pelas mãos. E quando ela faz a movimentação, o processo de olhar para o sistema, que foi feito de que maneira as pessoas da plateia participando, há todo um movimento de cura, as frases de curas, que nós também trazemos aqui, Olha, que interessante. trabalhamos lá na constelação individual, e aí sim a cura para o sistema. Resumindo tudo isso, Sim, né? Eu sou daquelas que gosta de trazer tudo nos detalhes. O pai é o sucesso para a vida, ela tinha emaranhamento com o pai, possivelmente foi olhado para entender o que o campo da família dizia. Eu, em hipótese nenhuma, tenho propriedade para dizer o que foi, como foi, porque eu não participei do evento, mas partindo do estudo da ciência, é essa a evidência que fica. E aí, quando ela olha para a figura do pai, não dizendo assim: olha, pai, você errou, olha, minha vida está assim por causa de você, as coisas. Não, não é isso, pessoal, não é isso constelação. A constelação é dizer assim: pai, você é o grande do nosso sistema, eu sou a pequena. Foi difícil para mim. Mas agora eu entendo, eu deixo com você o que te pertence e eu tomo a sua vida para seguir olha. o meu destino, a minha missão. Lembra que eu falei, do mapa para chegar na minha missão, no meu destino? É isso. Posso dar um outro Com exemplo? certeza, André. A gente está Estamos aqui com aqui. o tempo, podemos, né? Com a constelação, vamos supor que tem uma pessoa, né? Que é uma mulher. Ela trabalha, ela estuda, cuida da família, cuida da casa, cuida de todo mundo. Alguém conhece alguém por aí assim, né? Ó, Cuida de todo mundo. E aí, Silvio, quando você abre uma constelação para fazer análise, você pode verificar que
há uma possibilidade que essa mulher, inconscientemente, ancestrais dela, seja, vamos pegar aqui, Olha só, exemplo. hein, pessoal. Então, uma mulher, ela trabalha muito, ela cuida da casa, cuida dos filhos, ela sente sobrecarregada, ela faz e não dá conta. É muito pesado para ela. Só que atrás dela, pensando numa questão sistêmica, né? Então, aqui a mulher, a mãe, a bisavó e toda a ancestralidade dela. Possivelmente, nessa questão ancestral, pode ser que aqui a bisavó tenha sofrido um abandono, ela pode ter tido um luto, padrões de escassez, ela pode ter sofrido rejeição. E aí, inconscientemente, que está no DNA da família, o que essa mulher carrega no inconsciente dela, no DNA da família. Eu preciso fazer para dar conta, porque a minha avó não conseguiu. E para que ela possa sentir-se amada, eu vou fazer por ela, pela minha mãe, por mim. E aí ela carrega inconscientemente padrões. Lembra do início Lembro. que você disse do florescer? Ela carrega padrões da ancestralidade e ela não dá conta disso. Inconsciente. E quando Uhum. você olha para a constelação, você traz um movimento de cura, dizendo assim: vó, foi difícil para mim, está sendo difícil. Eu entendo que para você também, mas a partir de agora eu posso seguir o meu caminho. E aí ela toma o lugar dela com mais leveza, com consciência, para que sim ela diga: o caminho de realização, de felicidade, de leveza. Constelação, um caminho de amor, de coragem e expansão de consciência. É dizer sim para a vida. Olha só, hein, pessoal. Isso foi um tapa na cara. Andréia, tô gostando do assunto, viu, Andréia? Olha, ficaríamos Muito. aqui horas, né, falando de Olha, Andréia, constelação. demais. Agora, Andréia, vamos falar sobre a hipnose. Meu, isso é uma curiosidade enorme que eu tenho. Eu aposto que quem também está assistindo tem. Andréia, vamos lá. Hipnose. Curiosidade. A hipnose. Muita gente pensa em shows de palco, Andréia. Certo? Mas, vamos lá. E por que a hipnose funciona tão bem? Acho que É isso aí. Vamos falar de outra temática que eu amo, né? A hipnose, primeiro, eu gosto de dizer da hipnose que eu trabalho, é a hipnose clínica. Eu vou explicar o que significa a hipnose clínica. É olhar para as suas memórias e nós vamos ressignificar as emoções. Não é apagar um trauma que você sentiu, é passar por este trauma. A hipnose tem regressão? Tem regressão. Vamos fazer a regressão para que você não acesse mais aquela emoção. Uma analogia para ficar mais fácil para você é, que está no nosso Caneca Cast. Já estou dizendo que é nosso, né, Silvio? é nosso. Estou à É meu, vontade esse é de aqui. todo mundo. Caneca Cast, então, bora lá. Eu gosto de dar um exemplo como um novelo de lã. O novelo de lã, a gente pode dar vários nós, né? Você vai enrolando, dá um nó, vai enrolando, até ficar um novelo. E a hipnose, ela vai fazer. Esses nós representam os traumas na sua vida. Quem nunca É, passou por um trauma? Por uma demais. situação desconfortável. E aí a hipnose, ela vai acessar esses traumas, estes eventos, para que você possa ressignificar, para que você possa olhar para este futuro.
Eu já acho que a hipnose era show de palco. Tipo Tanto que a gente via lá na televisão, os japoneses lá hipnotizando as pessoas. Eu falei, mas será que é isso? então, eu vou explicar agora com mais detalhes o que é a hipnose, né? Por favor. É, Aí, a hipnose, a gente vive, porque tem pessoas que chegam no consultório, ai, não, eu tenho medo de hipnose. Silvio, e você, presta atenção. Não, olha, grava isso aqui que eu estou te falando, porque isso é muito, muito importante. Faça hipnose somente com quem você conhece e com quem você confia, porque é algo muito sério. Acesse o seu subconsciente. Portanto, escolha um profissional com formação, com experiência, para que você tenha garantia de resultados positivos. Cuidado. E aí, para gente explicar o que é hipnose, porque há pessoas que dizem assim: ah, eu tenho medo, será que eu vou acordar? Eu estou no transe, né? E Silvia, você sabia que durante o seu dia, durante a sua semana, você acessa vários, aspas, transes hipnóticos na sua vida? Não, E como tá seria brincando. isso? Vou te explicar. Você já teve a sensação de quem está dirigindo, a pessoa está indo para o trabalho, está indo para qualquer lugar, e aí, quando ela chega neste lugar, ela fala assim: Nossa, eu nem percebi o caminho, nem percebi, e chegou no lugar? Isto é hipnose. Quer um outro Olha, exemplo? Eu coloco este boneco aqui. Silvio, cadê aquele boneco? Eu estou procurando, eu já olhei essa mesa inteira, aquele boneco verde com cabelo grisalho, eu não acho. Silvio, cadê esse boneco? Olha, eu já procurei em tudo. Aí quando eu olho, nossa, ele está aqui na minha frente. Isso é hipnose. Andréa, como assim? Me explica, eu não estou entendendo. Presta atenção. Hipnose, o que que é? Estado alterado de consciência. É isso. O terapeuta, na hipnose clínica, ele vai induzir o cliente a, aspas, um sono terapêutico para acessar o seu inconsciente, ou seja, vai fazer com a indução desse sono terapêutico uma alteração do estado de consciência para acessar as memórias que precisam ser ressignificadas, né? Outra situação de exemplo de hipnose, eu gosto de dar um exemplo do computador, né? Há clientes que vêm para demandas específicas, depois têm alta e voltam para manutenção. Às vezes, no nosso computador, ele não está cheio que a gente tem que fazer uma limpeza, uma HD, sim. né? De repente eu preciso formatar lá o minha HD no computador. Na hipnose, a gente faz a mesma coisa. Nós fazemos uma limpeza, uma formatação nessa HD emocional. Ou seja, a gente acessa todos esses traumas, traz mecanismos que você quer para a sua vida, no seu subconsciente, para que você tenha resultados extraordinários. E a hipnose é algo que é transformador. Eu posso Hum. ficar aqui te dando vários exemplos e para você sobre a utilização da hipnose, E entende? olha que a hipnose da André ela é boa, viu? Porque teve um resultado de um conhecido nosso, que eu conversei com ele, né, para ele contar como foi a experiência. Ele falou que na época ele tinha 16 anos, hoje ele tá com 30 anos. Ele falou que quando ele foi fazer a experiência com a Andrea, ele passou, beleza, e você tava começando ainda. Ele falou assim, ela tava fazendo, ela tava começando. Falei, vou fazer, né? Que a Andrea fez. Falou assim, que ele ficou uma semana e falou assim, mas não deu resultado. Só que ele falou, ele me deu um. Aí eu falei, como assim não deu resultado, né? Aí ele me deu um cala-boca depois, né? Que ele falou assim, Silvio, o resultado veio anos depois, ao longo dos anos, não anos, ao longo dos anos. A gente, eu não lembro o que que foi, eu só lembro que a Andrea falou pra mim do cofre. E esse cofre tá na minha cabeça até hoje, mas eu não lembro de nada. Não lembro de mágoa de infância, não lembro de nada, nada.
Ele falou assim: juro por Deus, Silvio, não lembro de nada. Só lembro que a Andrea falou pra mim: abre esse cofre, tudo que for de mágoa, como ela acabou de falar, de tudo que você tem, põe nesse cofre e tranca. Nunca mais. Ele falou: olha, sumiu ao longo dos anos, não lembro de mais nada, nada, nada. Ele falou: só lembro do cofre. É, Fala, André. assim, dentro da hipnose há algumas linhas, né? Eu trabalho com a linha condicionativa, com a ericksoniana, com várias abordagens. E nós, na hipnose, utilizamos de metáforas para conduzir todo o processo terapêutico. Portanto, a hipnose, ela é individual e personalizada. Não é algo, é igual para todo mundo, não. É algo que a gente faz uma análise, uma anamnese, São tipo casos específicos, né, André? de pessoa para pessoa, e cada demanda é específica. E o meu papel enquanto terapeuta é acolher o cliente com a sua demanda, com respeito, com amorosidade, para dizer: aqui ninguém larga a mão de ninguém, eu sigo junto com você até o seu resultado. André, na hipnose, teve algum cliente seu que te tocou logo de primeira, que você fez questão ali de acompanhar mais de perto, né? Não tô falando que os terapeutas têm seus preferidos, mas tenho pra mim que a André olhou aquele caso ali, ela falou: meu, esse aqui eu vou ajudar até o fim, vamos ver no que vai dar. Olha, toca o coração, porque já estou com mais de 50 anos, então faz os cálculos aí de quanto tempo a gente trabalha com a hipnose. Eu vou trazer logo no início de carreira, que é uma doença, né, sobre o câncer. A cliente, quando chegou para a hipnose, ela já tinha feito a cirurgia, e aí todo aquele processo longo de quimioterapia, de radioterapia, e era uma cliente que era assim, na hipnose, você não precisa ficar falando, né? Eu preciso de informações mínimas, anamnese, para que eu possa produzir os relatórios, as sessões, os atendimentos, mas a cada atendimento eu preciso entender como que está a evolução, se eu preciso ajustar alguma coisa. E essa cliente, ela falava muito pouco, né? E veio, a gente trabalhou muito as questões de minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia. O câncer dela era um câncer de mama, e eu ficava assim, a cada sessão ela: hoje eu não estou sentindo tantas dores nas pernas quando eu fazia a quimioterapia. No processo de radioterapia, ela pegava o sutiã. Andréia, eu estou conseguindo colocar sutiã, porque há relatos de pacientes que não conseguem nem colocar o sutiã, né? Que queima a pele. E aí ela foi indo, né? Foi um processo muito longo de acompanhamento. E já numa fase daquela final, ela já tinha terminado a rádio, o oncologista conversando com ela, ficou até emocionada, falou para ela: Pode tirar, né? Fica tranquila. é cura. Falou para ela. É legal ouvir isso, porque juntou os dois, não só juntou só uma, porque acho que se ela juntasse só uma, acho que ela poderia falar: puta, é o fim, né? Porque É, muitas pessoas não, pensam, né? e Silvio, assim, me emociona, porque é dizer sim para a vida, né? Lutando com todas as dificuldades. E o oncologista disse para ela: você está diferente. O que você está fazendo agora? A saúde física dela melhor, e disse o que para ela? Você está diferente, você conversa mais, você questiona. E Olha, aí, quando ela voltou na próxima sessão, ela me contou tudo isso, né? E eu fiquei emocionada. E ela disse para o oncologista: eu estou fazendo hipnose. E o oncologista disse para ela: continue. olha, Em se tratando de oncologista, de médico, eu sempre falo para os meus clientes: nunca, nunca pare o seu tratamento. Eu atendo pessoas com depressão, síndrome do pânico, fobia social, com várias situações. Nunca pare o seu medicamento. Não, agora eu estou fazendo a terapia, vou fazer constelação, vou fazer hipnose. Ok, é um processo terapêutico. Nunca
pare o tratamento sem orientação médica. Siga as orientações do seu médico. Teve um outro cliente também, ele veio por uma indicação e meu coração se alegra muito, sabe, Silvio? Porque graças a Deus, ou com muita humildade, pelo trabalho entregue, eu não preciso fazer propagandas, os meus clientes vão indicando os outros. E esse cliente chegou até mim, ele ia fazer o exame da OAB. Eu acho que ele já estava no quarto ou no quinto exame, né, que não passava. E aí a ansiedade a mil, portanto, não conseguia dar foco, não conseguia estudar e fomos trabalhando com a hipnose. Eu também trabalho com outras abordagens, associamos a terapia floral e focamos, trabalhamos, saiu o resultado da OAB. E aí, André? Esse rapaz, ele ligou gritando, ele gritava. A primeira pessoa que ele ligou fui eu. Andréia, passei, muito obrigado. E isso diz assim, a gente está no caminho certo. Só para voltar no caso daquela pessoa do câncer, e aí as pessoas foram mudando, as pessoas foram percebendo as mudanças na vida dela. E, gente, não é mágica, é ciência, é processo, né? E aí, a mãe dela, que morava na Bahia, ela ligava para a mãe, conversava sobre o câncer, e a mãe falava: Nossa, você está diferente, o que está acontecendo? Aí ela foi falando. Resumindo essa história, a mãe veio da Bahia para tratar comigo. Olha, né? viu só? E aí foi para a Bahia e muito feliz, veio, fez a terapia. E sempre com muito respeito. A história do cliente, a vida do cliente, sem julgamento. É essa a minha missão de vida, sabe, Silvia? É Sim. isso que encanta meu coração. André, tem algum público assim que você só atende de maior ou é só também serve para criança, hipnose? Me conta um pouquinho. O público, eu trabalho com mais jovens e adultos, porque para a gente acessar o subconsciente, a criança ela não tem muito. Se eu disser, por exemplo, o cofre, será que ela vai entender o que é o cofre? Como na hipnose utilizamos de metáforas, pode ser que ela não tenha a clareza, a compreensão. Portanto, a recomendação é para maiores, adultos. E André, como saber se alguém precisa de uma terapeuta? Vocês prestaram atenção à pergunta que ele me fez? Como saber se alguém precisa de terapia? Então, antes de te responder, eu vou trazer perguntas para você e para você que está aqui com a gente no Caneca Cash. Você faz e não alcança os resultados. Sente que não pertence a essa situação, a este lugar, tem culpas, dificuldades de ver a vida por outros ângulos? Se você disse sim, ou pensou, ou te tocou de alguma maneira. Sim. Sim, se te tocou de alguma maneira, sim. A terapia é para você. E a terapia eu digo que é para você, para mim, para todos nós. É uma oportunidade de olhar padrões, de curar o nosso sistema. Quero um exemplo? Você que é pai, você que é mãe. E aí, há pessoas que dizem assim: nossa, eu vou falar eu não vou falar dos outros, eu vou falar de mim, da minha família. O meu marido, ele é muito exigente, muito criterioso. Eu, penso que isso seja muito importante. Ele é muito sério, muito correto. E quando eu disse para ele, porque antes de eu atender, eu vou receber essas terapias. E aí falei para o marido, vamos comigo, né? Vamos fazer uma constelação. E ele muito cético, né? Achando, ai, é místico, enfim. Ele foi.
E ele voltou maravilhado, porque lembra que eu falei que a constelação é um emaranhamento. Quando você faz assim, quando você faz a constelação, ela libera, ela traz cura para a sua ascendência e para a sua descendência. E disse para ele: se você não quer ir, eu respeito a sua opinião, lógico, mas se você quiser melhorar a vida do nosso filho, vá. Então, se você tem filho, se você tem filha, para cura, para que ele tenha uma vida mais leve, para que ele não repita padrões de sofrimentos, de escassez, de abandono, de rejeição, de culpa, vá fazer terapia. Olha. Porque normalmente, Silvio, as pessoas querem que todos mudam. Ah, mas ele não muda, ela me trata assim no meu trabalho, o meu chefe é assim. E você? Quando eu mudo, os outros mudam. É mágica? Não, porque eu compreendo, eu olho a situação e diante do conhecimento, ou melhor, do autoconhecimento, eu olho a partir de uma outra perspectiva, sem perder de vista o caminho que eu quero chegar. Sou a doida do livro, né? Gosto de leituras. Eu tô vendo aqui, ó. Esses todos os livros aqui, ó. Todos esses livros que estão aqui em cima da mesa é da Andrea. Então livros de constelação, Poder do Subconsciente, tem um outro que eu gosto muito, eu não trouxe, e ele fala muito de estratégia, a gente pensa muito de estratégia na perspectiva empresarial, mas nós precisamos utilizar na nossa vida. E aí, às vezes a gente precisa, eu preciso ser promovido. O que eu vou fazer para ser promovido? Como eu vou fazer? Vou fazer um curso. Isso é importante fazer, mas nós precisamos entender o quê? Ou melhor, o porquê. Quando a gente entende o porquê do que a gente faz, nós damos contas dos comos e o quê. E o processo terapêutico, a abordagem de desenvolvimento humano é a chave do porquê para acessar aí a cura, a melhoria para a vida, porque no fundo é isso que todo mundo busca, né, É Silvio? verdade, Andrea. Uma vida melhor, e que bom que buscamos a vida melhor. Isso é merecimento. Você merece. Tá Nós vendo? merecemos, né, Silvio? Andrea, pra gente encerrar, uma última pergunta. Se você pudesse conversar com a Andrea daqui a 10 anos, o que você diria pra ela? Uau, 10 anos! Uma viagem no tempo, diria para a Andrea, de 10 anos. Que bom que você continuou, né? Que bom que você disse: eu tomo sim para a vida, por honra dos meus ancestrais. Legal, Andrea. Andrea, aproveitando, eu queria te propor um convite, né, Olha lá, essa eu não estava esperando, hein? de nós, da equipe do Caneca, ir até o seu consultório para vermos o seu trabalho, como funciona e se você toparia, lógico. Lógico que eu topo. Você aqui, Silvio, vocês são faço questão, são os A gente já está se convidando. são os meus convidados. Será uma alegria receber a equipe do Caneca Cast lá no consultório para conhecer na prática como é viver o processo da hipnose, aonde que acontece a muito hipnose, interessante. as constelações, as outras abordagens sistêmicas. Será um prazer, sim, recebê-lo. Então, convite feito, viu? Eu já me convidei, mas o convite também já está feito. Então, é Gratidão. isso, Andréa. Muito obrigado. Andréa, para encerrarmos mais ainda, como as pessoas te acham nas redes sociais? Excelente. Anota aí você para Ó, me vamos lá, acompanhar. gente. Vamos fazer a moda antiga, papel e caneta. Anote aí para me acompanhar. Seja grato já. Seja grato já. Faço eu parte da equipe André Amorim e
Veja, meus irmãos, as pessoas dizem, são irmãos de verdade? Silvio, irmãos de verdade, de coração, de alma, de DNA. Nós somos especialistas em desenvolvimento humano. Aqui ninguém larga a mão de ninguém. Portanto, de mãos dadas, @seja grato já. Vem, não esquece, hein? Compartilha aí e no Instagram, no Facebook e no YouTube. A gente vê você. Um abraço. Gratidão. E a Andrea não sabe, mas eu dei uma olhada no workshop do Seja Grato, do time lá. Meu, tá perfeito, perfeito. Parabéns, viu, Andrea, para você e sua equipe. Gratidão. E é isso, pessoal. Vamos encerrando nossa primeira temporada aqui do nosso segundo episódio. E você continue seguindo nós nas redes sociais, que é o @CanecaCast, Instagram e TikTok, são os mesmos. Só no YouTube que muda, CanecaCast, _12. Você já me acha lá no YouTube, tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez e Andrea, obrigado, viu? Gratidão, um abraço. Tchau, tchau.